1 Coríntios, capítulo 13. Amém? Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente, Deus, eu te peço perdão, Jesus, pelos nossos pecados, Pai. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa, Jesus, as nossas limitações, Pai, iniquidades, Pai. Obrigado, Deus, por a oportunidade de recomeçar, Jesus. Obrigado, Deus, Obrigado pelo culto de hoje, Pai. Obrigado, Deus, pelo alimento que o Senhor põe sobre a mesa. Obrigado, Deus, pelo ar que respiro. Obrigado, Deus, porque é até aqui que o Senhor nos sustenta. Obrigado, Deus, e te peço perdão por todos os nossos pecados. Amém. Amém, igreja? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmãos, esse texto eu tenho na cabeça já faz uns dias, acompanhando. Eu vejo no trazer para os nossos dias de hoje que quando a gente tem alguma dificuldade, a gente já se desespera, a gente cai no desespero e às vezes esquece de conversar com o Senhor, de conversar com Jesus, de trazer Ele para perto de nós, de trazer o Senhor para a nossa presença, para resolver os nossos problemas, que só o Senhor pode resolver. Muitas vezes, irmãos, as adversidades que nos cercam e que a gente enfrenta no dia a dia é que nos fazem se aproximar do Pai, é que nos deixa mais perto de Deus. Se tudo corre bem na nossa vida, se tudo está tranquilo, tudo está bom, talvez a gente até esquece que existe um Deus,
existe um Senhor. Às vezes a gente se pergunta assim, né? Mas acontece tanta coisa comigo e às vezes não acontece com o fulano. Olha, às vezes é o próprio Jesus Cristo testando você, querendo ver a sua fé. Está às vezes caminhando contigo na dificuldade. A gente às vezes ao ver uma grande dificuldade, a gente começa às vezes até querer buscar outros caminhos. E daí o versículo 4 é muito interessante, né? Que nos fala assim, né? Que Jesus, ouvindo a notícia que Lázaro estava enfermo, né? Olha só o que Jesus diz. Nós temos que levar esse versículo com nós todos os dias da nossa vida. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Olha como Jesus é maravilhoso conosco. Ele sabe que Ele não vai nos abandonar e nos deixar sozinhos, mesmo naquela hora. Nós temos que confiar, irmãos, e acreditar nesse Senhor maravilhoso. Vem a dificuldade, olha para o céu, olha para Jesus, olha para Jesus. Você vai enfrentar a sua dificuldade de frente. Amém, igreja? Irmãos, vamos orar. Vamos fazer uma oração acreditando que o Senhor não nos abandona, mesmo nos piores momentos da nossa vida, mas sim, Ele se faz presente. Oh Pai querido, eu te peço, Senhor, olha por mim, Senhor, olha por cada irmão que está nesta igreja, Senhor. O Senhor sabe que todos passamos por grandes dificuldades, o Senhor sabe que todos passamos pelo deserto, o Senhor sabe que muitas tempestades se faz presente na vida de todos nós, mas Tu é o nosso Deus, Tu és a nossa segurança, Senhor. Tu estás presente no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por esta grande maravilha que Tu faz em favor de nós, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que Tu estás sempre presente na nossa vida. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja com a paz do Senhor. É uma honra, para a glória de Deus, nós podemos estar essa noite para adorar e bendizer o santo e poderoso nome dele, né? Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. E por isso hoje nós estamos aqui respirando o ar sobre as nossas narinas, porque Ele é o Criador. Eu quero desejar um feliz dia dos pais a todos os pais. Em nome de Jesus, que Deus venha guiar cada um na sua presença, porque Ele é poderoso, Ele é grande, esse Deus, esse nosso Deus. E nós estamos aqui não porque nós merecemos, e sim porque Ele se entregou naquela cruz, e hoje nós estamos aqui para cear, para repartir o pão, aleluias, para nós estarmos unidos em comunhão na presença do Pai. Glória a Deus. Vamos adorar em espírito e verdade, porque Ele é santo, só Ele merece. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único
e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Adoramos, Senhor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos tudo nosso ser a ti. Coroamos, A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome. adoramos o teu nome, Nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. adora ele, igreja. Coroamos, Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. adoramos o teu nome, Nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. consagramos tudo nosso ser a ti. Nesta noite nós consagramos, Pai, todo o nosso ser, Pai, nos entregamos, Jesus. Oh, aleluia. Todo nosso ser a Diga, igreja, consagramos todo o nosso. consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos, Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos tudo nosso ser a ti. Glória a Deus. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é o único e poderoso que sonda e conhece nosso coração e sabe aquilo que precisamos. Exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Oh, glória a Deus. Santo e poderoso. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Enche e usa, Senhor. usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da
das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre
dele, mais e mais da sua presença, amados. Ele está aqui nesta noite porque Ele sondou os corações, para sempre deve se exaltar neste lugar. Aonde nós estivermos, com a planta dos nossos pés, ali o Senhor está. Ele falou aos seus discípulos: eu irei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, e ali eu estarei convosco. Naquele momento até eles desacreditaram, eles estavam indo para outro lugar, mas Ele voltou, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eles não acreditaram, mas Ele vive. Ele vive para sempre. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado é. Para sempre Tome seus assentos, glorificando a Senhor Jesus. Obrigado, irmãos, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz mais uma vez. Glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos, aqueles que nos vê através da transmissão também. Feliz dia dos pais, aos pais que nos observam, nos veem. Também para aquelas mães que fazem muitas vezes o papel do pai, assumindo essa responsabilidade de ensinar, por um período de tempo ainda que necessário, mas fazem. Então, assim, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, as irmãs que têm se esforçado na educação dos filhos. O pai sem mãe não é nada, e a mãe sem pai também não. Então, o casal é importante na criação dos filhos, a não ser que um dos dois falte, venha falecer, venha tomar a glória com Cristo. Então, assim a gente entende. Então, glorifica a Deus, você que nos vê. Compartilhe essa transmissão, compartilhe essa palavra que nessa noite vai ser ministrada, que será muito importante para o nosso crescimento espiritual. O tema dessa noite é um pai maior que eu. Nossos filhos precisam saber que nós temos um pai maior que nós. E que eles têm um pai maior que eu. Que eles têm um pai que está no céu, um pai que tudo pode. Então esse é o tema de hoje, dessa noite. Eu queria convidar os irmãos a abrir no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3. Glória a Deus. Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler uma boa parte aqui, do versículo 1 ao 30. É uma leitura bem grande, mas é bom que nós leiamos para entender o contexto de todo esse capítulo e de tudo que nós vamos, que o Senhor Deus vai falar nessa noite ao nosso coração aqui. Então, Daniel, capítulo 3, versículo 1. Todos acharam? Amém? Vamos lá então. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura, levantando-a no campo de Dura, na província da Babilônia.
Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor, a qual ele tinha levantado. Estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens e todas as línguas. Versículo 5: no momento em que ouvirdes o som de trombeta, de pífaros, de harpa, de cítara, de saltério, de gaita, de fole, ou de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 7: portanto, quando todos os povos ouviram o som de trombeta, de pífaro, de harpa, de cítara, de saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens e línguas, e adoraram a imagem de ouro do rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegavam alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram: ó rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som de trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, gaita, fole, toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens, porém, judeus, que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e de teus deuses eles não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis meus deuses, nem adoreis a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis disposto, quando ouvires o som de trombeta, pífaro, de cítara ou de harpa, saltério, gaita, foles, prostrai-vos e adorais a imagem que eu fiz? Porém, se não adorares, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e se transtornando e transformando o seu aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que acendessem a fornalha 7 vezes mais do que do costume. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, com suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa, porque a palavra do rei urgente a fornalha. Esses homens que o lançaram para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa.
24, para nós não se perder. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou-lhe ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros e o rei, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre eles, sobre seus corpos, e nem foram chamuscados seus cabelos, e nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou-os, os seus servos, que confiaram nele, pois nem quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, e servirem e adoraram outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então fez o rei prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Bastante longo o texto, né, irmãos? Mas nós precisamos ler o contexto todo para nós meditar nessa mensagem nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, Pai, te glorificamos por essa palavra, Deus, que nessa noite, Senhor Deus, o Senhor possa usar a minha vida, Deus, para ministrar essa palavra, Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo, pela Tua graça, Tua misericórdia, Deus, possa abrir o nosso entendimento para essa palavra, para a revelação, Senhor, a qual o Senhor nos dará nessa noite, Deus. Coloca essa palavra pregoada em nosso coração, Deus. Transforme, Senhor, nosso coração, a nossa mente, Pai, e de todo aquele que nos vê também através da transmissão, Deus, que o Senhor possa, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai, trazer convencimento, trazer cura, trazer, Senhor, salvação a essas almas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, o texto ao qual a gente leu, eu quero meditar com os irmãos essa noite sobre o tema Pai, um Pai maior que eu. E nós vamos entender ao decorrer da mensagem o que isso significa, porque um Pai maior que eu. Porque esse texto e esse tema. Então eu queria aplicar nessa noite sobre nossas vidas a importância de nós, sobre esse texto, de nós ensinar nossos filhos como pais, de nós educar nossos filhos, ensinar eles, para que eles saibam que eles têm um pai, um pai que está acima de nós, um pai que tudo pode, um pai celestial, um pai que pode todas as coisas, porque nós sabemos que um dia nós seremos retirados dessa terra. Um dia nós seremos retirados, um dia nós podemos amanhã perder nossa vida. E o que nós deixamos de ensino para os nossos filhos como pais? O que nós temos ensinados aos nossos filhos? Então nós podemos ser retirados dessa terra. Então o Senhor Deus deixou nós incumbidos de ensinar, deixou nós com esse encargo de ensinar os nossos filhos, porque os nossos filhos serão o futuro que darão a continuidade na obra, o futuro que darão continuidade à obra a qual o Senhor instituiu nessa terra. Então pode ser que o Senhor Jesus Cristo possa vir amanhã? Pode, Ele pode vir. Não deixou data específica dizendo amanhã eu venho e arrebatarei a igreja, ou depois de amanhã, não tem uma data específica. Mas enquanto Ele não vir, nós estamos incumbidos a ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Nós estamos, como disse Paulo, até que Ele venha, continue fazendo aquilo que Ele mandou vocês fazer. Continue fazendo a obra, continue ensinando seus filhos, continue sendo sacerdotes, continue sendo o sacerdote a qual você foi chamado a ser no seu lar, continue sendo o pastor a qual Deus te chamou para ser no teu lar, ensinar teus filhos, explicar a palavra, explicar que eles precisam saber que há um Deus, há um Pai maior que eu. Porque o dia que eu faltar, meu filho vai poder se pautar e falar assim: não, meu pai já morreu, mas eu tenho um pai que é maior que ele ainda, e esse pai está no céu. Esse pai pode muito mais que meu pai aqui da terra.
Então nós precisamos ensinar agora que nossos filhos têm um pai maior que eu, maior que eu, maior que você. Eles precisam saber disso. E saber que esse sim é o nosso herói. Esse sim é um pai que enviou seu filho para morrer por mim e por você. Enviou para que nós pudéssemos ser chamados de filho. Esse é o pai a qual esses rapazes conheciam. E esse é o pai a qual nossos filhos precisam conhecer. Um pai que enviou seu filho, derramou seu sangue para nos dar a vida e a vida eterna. Ele veio à terra para nos dar o céu. Ele veio até a terra para dar o céu para nós. Veio se derramar aqui, se fazer como homem, algo que ele não precisaria. Se destituiu da sua glória para estar como homem, para nos dar o direito de ser chamado de filhos. Então nesse texto aqui, a qual a gente leu, irmãos, vai falar sobre a fidelidade desses 3 jovens. Vai falar sobre a fidelidade desses 3 jovens. E eu queria que vocês marcassem o nome desses jovens, porque no final você vai entender o porquê. Os 3 jovens chamados Ananias, Misael e Azarias, a qual eram os seus nomes paternos, a qual seus pais tinham colocado neles. Mas quando eles foram agora levados cativos no reino babilônico, seus nomes foram mudados. E os seus nomes foram colocados Sadraque, Mesaque e Abidnego, o que nós lemos nessa noite. Então esses jovens foram escolhidos para estar lá no reino babilônico e servir o rei de Babilônia. Então no capítulo 1, se os irmãos quiserem ler comigo, quiser voltar um pouquinho aí, para você entender o porquê que esses jovens estavam lá e porquê que eles estavam lá servindo agora esse rei. No capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, em Jerusalém e a sitiou. Nós temos um rapaz do exército aqui. O que é sitiar? Cercar? Sitiar, cercar? Cercar. Vou para a guerra. Estou numa guerra espiritual, mas estou entendendo. Sitiou. O que Nabucodonosor fez? Sitiou Jerusalém. Sitiou agora, cercou, e a palavra diz no versículo 2: e o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Não foi ele que foi o grande, Deus permitiu. E ele então cerca agora, e o Senhor entrega o reino, o rei Joaquim e o rei de Judá. Rei Joaquim, o rei de Judá, e alguns dos seus utensílios da casa de Deus, e estes levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus. E daí você pode ver na tua Bíblia que está seu Deus minúsculo. Nabucodonosor não levou para a casa de Deus, levou para o seu Deus, o Deus a qual ele professava a fé dele, que era falsos deuses. E diz assim ainda no versículo 2: e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3: e disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxessem alguns filhos de Israel. Trouxesse alguns filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Versículo 4: jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Então o que o rei faz aqui, irmãos? Ele manda pegar alguns e separar, para trazer para servir no seu reino. Mas não era qualquer um. Ele queria pessoas, rapazes, jovens, letrados, ensinados, cultos, que soubessem ler, soubessem escrever, que tivessem os ensinamentos de Israel, dos judeus, e que viessem agora para dentro do reino dele para servir. Mas com o intuito, ele diz que trouxessem esses jovens e ensinassem eles, que eles só fossem capacitados do conhecimento de lá, mas quando chegasse aqui eles fossem ensinados, ensinados sobre suas línguas, ensinados sobre seus costumes, o costume daquele povo que eram chamados caldeus. Então é isso que esse rei pede. Ele pede: traga esses jovens, mesmo que eu quero que sejam pessoas que sejam letradas, que tenham conhecimento, mas nós vamos mudar o nome deles, nós vamos alterar o ensino deles, e nós vamos capacitar eles para servir aqui no meu reino. E o que eles fizeram lá atrás, e tudo que eles aprenderam lá com os pais,
vai ser apagado da memória deles. E eles vão começar agora a servir aqui e falar como nós, fazer como nós, andar como nós. Essa era a ideia do rei naquele momento. Fazer isso com esses jovens, capacitar eles a saberem tudo o que estava ali, tudo o que era feito naquele reino. Ou seja, a ensinar eles e tirar todo o ensinamento a qual seus pais tinham instruído. Tudo que eles conheciam sobre Deus, esse rei agora tenta apagar da mente desses jovens. Mas o mais interessante disso, irmãos, que ele não sabia que eles tinham um pai, que talvez seus pais nem estivessem ali mais naquele momento. Seus pais nem estivessem mais ali, mas o ensinamento a qual seus pais deram valeu para o futuro. Porque eles não sabiam que os pais tinham ensinado, e tinham ensinado que eles tinham um pai maior, um pai que era Deus, que estava no céu e que podia todas as coisas, e que aqueles deuses caldeus, aquilo tudo que era ensinado ali, era só mais um conhecimento, era só algo para se aprender, algo como nós hoje podemos aprender na faculdade. E alguém pode chegar e falar assim: olha, pela ciência aqui, eu te digo que A mais B mais 3 mais 2, olha, fechando essa conta aqui, eu digo para ti que Deus não existe. Aí o teu filho vai falar assim: não, mas eu aprendi com meu pai que Deus existe, e eu tenho ainda esse Deus comigo. E ele pode ser um grande cientista e confiar em Deus, e ainda saber do ensinamento que nós ensinamos como pai para ele lá atrás. Então esse jovem agora sabia que eles tinham um Deus todo-poderoso, ainda que levados cativos por esse rei, ainda que instituído para servir no reino agora deste rei, e ainda que instituído agora para aprender toda a cultura e toda a língua dos caldeus. Eles tentam também, como eu falei, alterar a identidade destes jovens. Tentam agora mudar até os seus nomes. E por isso a importância de nós, como pais, ensinar os nossos filhos. Ensinar nossos filhos, eles precisam entender que mesmo que eles estejam em Babilônia, ou mesmo que eles precisam estar em Babilônia, mesmo que eles precisem estar lá fora no mundo, mesmo que eles precisem trabalhar num trabalho que seja ainda que aos nossos olhos difícil de trabalhar, fala assim: nossa, meu filho vai estar lá e vai ser influenciado, meu filho está lá e agora vai se perder, porque ele agora está infiltrado, está trabalhando e foi colocado nesse reino babilônico para trabalhar e servir lá, e foi ensinado, o pior para ele, todas as coisas, foi ensinado todas as coisas que esse povo lá faz. Pior, foi mudado o nome dele, foi colocado ainda um nome nele diferente do nome que eu coloquei. Então que nós precisamos ter a certeza que, ainda que seja imposta aos nossos filhos, seja colocado aos nossos filhos outra linguagem, que seja colocado ao nosso filho outro nome, eles sempre irão se lembrar do que eu e você ensinamos para eles. Não importa onde eles andar, não importa quem for falar, eles sempre vão lembrar do que nós como pais ensinamos para eles. Por isso a importância de nós como pai assumir essa responsabilidade. Assumir essa responsabilidade como sacerdotes, ensinar aos nossos filhos. Então agora, irmãos, entendendo agora essa ideia, no capítulo 3, a palavra diz que esses jovens são acometidos de uma prova de fidelidade. Isso é uma prova de fidelidade. Uma prova de fidelidade a princípio ao rei. O rei falou assim: eu trouxe vocês, poderia ter matado, ensinei vocês, dei compromisso para vocês, porque eles não eram qualquer um dentro do reino, eles eram pessoas que estavam ali. Aqueles homens vão dizer que eles são pessoas que ele colocou sobre cargos para cuidar sobre algumas coisas da província. Então eu dei para vocês alguns cargos, agora eles vão ser provados. Vão ser provados agora ao momento que esse rei, ele faz uma estátua de ouro. E essa estátua de ouro diz que tinha 26 metros de altura e 2 de largura. Quanto desperdício de ouro, né, irmãos? 26 metros de altura, tu imagina? 26 metros de altura por 2 de largura, que fala em outra medida, mas a medida exata é essa para nossos dias de hoje. Então ele faz agora e ordena que todos devem se prostrar e adorar essa estátua. Todos no meio deles, inclusive esses jovens. Eles estão juntos agora nessa. Alguns dizem que Daniel se escapou dessa, porque diz que Daniel viajava naquele momento, porque senão Daniel também tinha ido para a fornalha, porque com certeza Daniel não ia se prostrar. Então agora esses jovens são provados. Esses jovens agora são provados no meio de todo aquele povo. Mas esse povo agora não tinha a instrução que esses jovens tinham. Esse jovem tinha toda a instrução dos seus pais. Eles sabiam que só havia um Deus no céu.
eles sabiam que só o Senhor Deus deveria ser adorado. Isso é a importância de nós ensinar para os nossos filhos. Só tem um Deus que deve ser adorado, meu filho. Só tem um Deus que deve ser adorado. Esse Deus está no céu. Esse Deus é teu pai. Ah, pai, mas tu não é meu pai? Sim, eu sou teu pai, mas tem um pai maior que eu. Tem um pai que está sobre o céu, e um dia eu não vou estar aqui. E aí quando você passar pelo aperto e pela provação, tá? Falando para você já então, meu filho, eu falo sempre para ele, se prepara. Que ele, às vezes ele fala para mim assim: ah, pai, mas aí eu vejo que eu pressiono ele demais. Eu falo assim: meu filho, eu sou teu pai e não estou te pressionando tanto quanto vão te pressionar lá fora. Lá fora é que a pressão vai ser maior. E quando eu não estiver aqui, vai fazer igual o Chapolin Colorado? E agora quem poderá me defender? Meu pai não está aqui, né? Porque a gente tem essa mania quando a gente era menor, né? Vou contar tudo pro meu pai, tu vai ver. Eu vou lá chamar meu pai. Ui, vai contar pro pai dele. Meu Deus, já saía correndo, né? A gente, quando era pequeno. Eu vou contar pro meu pai, sumiu os amiguinhos tudo, desapareceu. Agora, depois de grande que eu e você não estiver mais aqui, meus irmãos, como é que nossos filhos vão fazer? Vou contar pro meu pai. Não, peraí. Quem poderá me defender? Será o Chapolin Colorado? Eles precisam saber que eles têm um Deus que pode defender eles em todas as horas. Eles precisam saber que eles têm um Deus e um pai maior que eu. Porque naquele momento que eu não estiver aqui, no momento de aflição, ele vai falar assim: não, meu pai ensinou que eu tenho um Deus. E esse Deus é maior. É maior que essa dificuldade, é maior que essa provação, é maior que esse problema. E esse é o único Deus que deve ser adorado. Então, irmãos, no versículo 4 diz assim, do capítulo 3, para nós trazer agora algumas verdades sobre o ensinamento destes jovens, para nós entender agora sobre alguns ensinamentos a quais seus pais deixaram neles, impregnado ao coração deles, e eles não deixaram se levar pelos ensinos babilônicos. Versículo 4 diz: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena a vós outros, povos, nações e homens, a todas as línguas. Ou seja, havia um lá que estava ministrando aquela hora de adoração, que diz que aquele momento todos deviam se levantar, que todos naquele momento deviam se prostrar. Clamava e gritava, né? Não sei se hoje nós temos caixão, não tinha caixão, mas ele estava num lugar alto, que ele clamava e gritava que todos deviam se prostrar e adorar naquele momento. Era um porta-voz ali do rei naquele momento. É o que diz aqui o versículo 4. Todos eram chamados a adorar e a idolatrar aquela estátua, a qual o rei tinha feito. No versículo 5 diz: no momento em que ouvirdes o som, esse homem gritava, em um momento que ouvir o som de trombetas, pífaros, de harpa, cítara, saltério, gaita, fole, de toda sorte de música, vós prostrareis e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Parece uma mera coincidência, né, meus irmãos? Mas olha o que a palavra de Deus fala aqui: todo tipo de música. Isso não é roubar a adoração de Deus? Isso não é tentar pegar a adoração de Deus e colocar agora para uma estátua? Era o que ele estava fazendo naquele momento, tentando imitar a Deus. Agora toda adoração que vocês escutar, não interessa, pode ser um barulho do mosquito, desde que sair o som, vocês vão se prostrar e vão adorar, hein? E quem não se prostrar, versículo 8: ora, no mesmo instante chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus. Ou seja, alguns caldeus estavam ali para ver. Todos se prostraram, mas eles chegaram na hora e viram alguém ali que não se prostrou. Então eles foram no rei e disseram no versículo 9: rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tem coisa maior do que ver um homem que já fez uma estátua para ele mesmo de 26 metros ser enaltecido desse jeito? Ó rei, vive para sempre. Nós queremos te contar uma coisa. Então já fermentaram o coração daquele rei naquele momento, quando enalteceram ele, engrandeceram ele. Então a palavra diz assim, 10: tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse som de trombeta, de pífaro, ou seja, vou resumir aqui, de todos os instrumentos, quando ouvissem isso, eles precisavam se prostrar e adorar a imagem de ouro.
Versículo 11: e qualquer que não se prostrasse e que não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Qualquer um. Mas claro que os caldeus já estavam acostumados, eles adoravam um monte de deuses, eles tinham vários deuses. Então para eles se prostrar para mais um, era só mais um. Eles não ligavam, a diferença era pouca para eles. Eles não ligavam para isso. Agora versículo 12 diz: ah, rei, uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios. Olha só, eles não eram qualquer um. Eles eram homens que estavam sobre algumas hierarquias dentro do reino. Constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. E são eles Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses, não servem, nem adoraram a imagem de ouro que tu levantaste. Então, versículo 13, Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram os homens perante o rei. Aí agora aqui o rei começa a pressionar esses jovens, porque não bastava agora a pressão sobre a vida deles não ter se curvado e deles sido provado. Agora ele começa a pressionar. A pressão começa a pegar sobre eles. A pressão psicológica agora começa a pegar sobre eles. A pressão do medo começa a pegar sobre eles. Porque esse rei manda chamar eles primeiro. Isso o rei mandou chamar e já sabia o que tinha acontecido. Estavam cientes do que estava acontecendo ali. Que em qualquer momento eles haveriam de ser chamados. Então a palavra diz assim no versículo 14: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó a pressão aí, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servir meus deuses? Olha bem os deuses aí, os deuses dele, minúsculo. Toda vez que a Bíblia fala em Deus minúsculo, é um falso Deus, né? Ou seja, qualquer imagem, qualquer coisa que eu possa declarar que seja Deus. Pegar uma foto minha e falar: isso é o Deus Paulo, vocês vão adorar o Paulo, isso é um Deus. Fazer uma estátua minha e falar: a partir de hoje, irmãos, vai ter esse Paulinho aqui, e quem vir aqui se ajoelhar na frente vai ser abençoado. Isso era o que eles faziam. Era qualquer Deus. Então eles tinham salões e salões lotados de todo Deus. Aquele que não gostava do amarelo podia escolher a cor. Ah, não gostei muito desse não, eu simpatizo mais com aquele Deus lá, o vermelhinho. Ah, eu não gosto muito de vermelho. Não, mas tem um outro aqui, ó. Tem um outro aqui, tem um laranjado. Opa, esse aí eu adoro. Cor laranjada é a minha preferida. Então eles tinham vários deuses. Agora o rei pressiona eles, chama eles e pressiona eles. Diz: olha, é verdade que vocês não quiseram me adorar? É verdade que vocês não quiseram me adorar? Agora ele pressiona eles. Agora o que dá para nós entender aqui, irmãos, é que quem conhece o Pai que tem não se sente pressionado. Quem conhece o Deus que tem não se sente pressionado de modo algum. Ele pressiona esses jovens agora no versículo 14. É verdade que vocês não quiseram se prostrar perante os meus deuses, nem servir meus deuses, e nem adoreis a imagem de ouro que eu levantei? Então aqui eles já começam a ser pressionados. Agora no versículo 15, ele tenta induzir eles à adoração, porque ele vê que a pressão não adiantou. Porque imagina ele olhando olho a olho e sabendo quem aqueles jovens eram, e que aqueles jovens já tinham desafiado ele e não se prostrando. Então agora ele chama olho a olho e pressiona eles, e eles não rendem. Talvez nem uma piscadinha não deram, nem um medinho de estar na presença do rei, nem um temor daquele rei, porque eles tinham um pai que eles temiam, e não era aquele ali. Quem tem um pai, sabe o pai que nós temos no céu, que é poderoso, que é soberano, que pode todas as coisas, irmãos. Nós não tememos nada, nem homem nenhum, nem ninguém. Ninguém vai chegar e pressionar e falar assim: quê? Quê? Não entendi. Tá me pressionando. Eles nem falaram nada, só ouviram. Mas pelo olhar daquele jovem eu já pude entender que nós podemos entender nessa noite que eles não se sentiram pressionados. Então o rei faz o quê? Eu vou dar uma ajudinha para vocês, eu vou induzir vocês, vou dar uma persuadida em vocês. Versículo 15: agora pois estáis dispostos? O que vocês acham?
Sei que vocês não quiseram adorar ali, né? Tudo bem. Eu chamei vocês, era para vocês virem tremendo, já se prostrar aqui. Não se prostraram. Então é o seguinte, vou dar uma ajuda para vocês. Quem sabe agora, né? Quem sabe agora vocês não estão dispostos, quando vocês ouvirem o som das harpas aí, né? Cadê os músicos? Vamos tocar de novo, que eles não escutaram. Vem cá, bota a fileira aqui, vamos botar as harpas, tudo. Se eles tocar agora, eles vão, né? Vão? E a cara deles? Imagina a cara desses jovens. Eu acho que não. Não se sentiram pressionados e nem persuadidos. Então ele diz: e quando ouvires o som de trombeta, e pífaro, e cítara, e harpa, e saltério, e gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorares, serei no mesmo instante lançados na fornalha ardente. Ele tenta dar uma ajudinha, fala assim: eu vou induzir vocês, vamos tocar de novo a música que eles não entenderam. Eles vão entender. Imagino que a cara deles não mudou nada, continua a mesma cara. Ela fala assim: peraí, eu tentei persuadir esses caras, eu tentei agora induzir eles a me adorar, eu tentei dar uma segunda chance, vamos dizer assim, que ele quis dar uma de bonzinho e misericordioso naquele momento. Agora ele faz outra coisa. Mas já que vocês não querem, o problema para vocês vai aumentar, porque vocês serão lançados na fornalha ardente. Agora que ele viu que ele não pôde persuadir eles, não pôde induzir eles, ele ameaça eles. Fala: agora vocês vão ser ameaçados, que é o seguinte, eu fui bonzinho, eu ia mandar tocar a música de novo, vocês iam se ajoelhar e tudo ia dar certo. Mas já que vocês não querem, então é o seguinte, vai ter fornalha. E tem mais. Parte B do versículo 15, olha o que ele diz: e quem é o Deus? Esse nenhum. Esse Deus aqui, você que tem tua Bíblia em casa, que está nos acompanhando, Daniel capítulo 3, versículo 15, parte B do versículo, final do versículo. Esse Deus não te salva, esse Deus não te socorre, esse Deus não te tira, não entra na fornalha, nada. Ele te toca no fogo e sai correndo. Presta atenção, olha o que fala. E quem é? O rei fala para eles: e quem é o Deus, diminutivo, que vos poderá livrar das minhas mãos? Esse Deus dele, eu tenho certeza que não ia livrar ninguém de lugar nenhum. Esse Deus não ia livrar mesmo. Agora esse jovem, no versículo 16, são desafiados: quem é o Deus de vocês? Quem é o Deus que pode livrar vocês? Eles poderiam falar: desses que tu tem aí, desse que tu levantou a estátua agora, que é tu, e todos os que tem aqui, nenhum poderá nos livrar. Mas, vendo toda a educação desses jovens agora, eles responderam 16, Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Pensa a coragem desses rapazes. O cara era forte mesmo no negócio. O cara estava com Deus mesmo, era confiante. Quem sabia quem era Nabucodonosor era acostumado a assar. De vez em quando ele fazia um assadinho. Incomodou. Eles tinham uma fornalha que fazia tijolo, né? Era dessas que tem hoje nas olarias. Era isso mesmo, na fornalha dessa. E de vez em quando incomodava, ele botava a fazer churrasco. Ele tinha prazer em sentir cheiro de cara queimando, de gente queimando. O homem era mau. Ele fazia de vez em quando com alguns. Então esses rapazes eram para estar tremendo as pernas, mas eles sabiam no Pai que eles confiavam. Eles sabiam o Pai que eles tinham. E é isso que nós precisamos saber, que na hora da aprovação nós precisamos confiar. E nossos filhos precisam saber o Pai que eles têm, que é maior que nós. Então agora esses jovens respondem: ó rei, quanto a isso, não precisamos nem te responder, né? Como quem diz, está olhando para nossa cara? Está vendo com medo? Está vendo se nós vamos se prostrar com alguma coisa? Não vamos não. Não é essa tua cara de mal e essa tua pressão sobre nós que vai fazer nós negar nosso Deus. E nem fornalha nenhuma. Ou seja, irmãos, quem conhece o Pai que tem não cede sobre essa pressão. Pode ter pressão de onde for, quem sabe o Pai que tem não vai ceder às pressões.
Irmãos, os historiadores dizem que os nossos irmãos das igrejas primitivas, os mártires da igreja primitiva, eles eram queimados na praça pública. E sabe o que era feito com eles? Era cortar a língua deles. Por que cortar a língua desses irmãos? Os coitados iam ser queimados na praça pública. Por professar a fé em Jesus Cristo, eles já iam ser queimados. Precisava cortar a língua deles? Porque eles eram maldizentes? Eles ficavam xingando na hora que estavam sendo queimados? Não! Eles adoravam a Deus na hora que estavam sendo queimados, meus irmãos. O fogo mais ardia, mais eles cantavam, mais eles louvavam ao Senhor. Tu imagina agora a audácia desses homens, dessas mulheres. Quanto mais o fogo queimava, mais eles adoravam e cantavam. E esses homens não aguentavam isso. Esses reis maus, eles não aturavam isso. Só não. Vai queimar o fulano hoje? Corta a língua que eu não quero ver esse cara cantando não. Eu não quero ouvir ele louvando a Deus. Eu quero que ele morra de boca fechada. Então esses jovens agora foram ameaçados, eles foram persuadidos, eles foram agora desafiados. Quem é o Deus de vocês? Eles foram pressionados. E olha a resposta deles, que educada. Olha a ousadia deles, a confiança, a fé deles. E eu digo, os pais desses jovens, se ali tivessem agora vivos, o orgulho desses pais, eu falo, esse foi o filho que eu criei, esse foi o filho que eu ensinei, esse aí sim. O que ele disse? Quanto a isso, rei, eles falaram, nós nem precisamos te responder. Quem é o Deus que vai nos livrar? Então os pais com certeza teriam orgulho desses filhos agora. Esses pais agora estariam felizes com os ensinamentos que deram para os seus filhos. Ou seja, nós precisamos ensinar nossos filhos, irmãos, para ter orgulho deles no futuro. E ainda que se nós não estivermos aqui, nós estivermos na glória com Cristo, nós ainda assim vamos nos orgulhar dos nossos filhos. Porque eles não vão negar perante a sociedade, eles não vão negar a Deus perante a faculdade que eles vão fazer, eles não vão negar na escola, eles não vão negar no trabalho. Eles vão falar, nossos pais, eles nos ensinaram que nós temos um pai maior que eles. Nós não somos órfãos. Nossos filhos precisam saber que nós partir dessa terra, que eles não são órfãos. Eles não ficaram órfãos, eles têm um pai maior que nós. Eles não têm um pai que pode todas as coisas. Versículo 17, irmãos, para nós se encaminhar para o encerramento. Vou correr rapidinho aqui para nós. Olha só a confiança desses meninos. Versículo 17 diz assim: se nosso Deus, agora esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós servimos, é em maiúsculo, pode olhar na tua Bíblia, D maiúsculo, esse é o Deus que nós servimos. Se o nosso Deus a quem servimos, olha só, quer nos livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Ou seja, o que eles falaram aqui? Se o nosso Deus a quem nós, olha aí na tua Bíblia que está escrito, se o nosso Deus a quem nós servimos, se o nosso Deus a quem nós servimos, nós somos o quê? Servos. Se Ele quiser fazer, Ele faz, e se Ele não quiser livrar, não livra. E eu vou para o fogo e vou louvando, e não vou me prostrar perante aquilo que você colocou, perante aquilo que a sociedade colocar, irmãos. A sociedade, irmãos, a sociedade está se levantando, estão se levantando. O inimigo está trabalhando, enquanto nós muitas vezes estamos pais parados, dormindo no ponto. O inimigo não para, ele não dorme, ele não está cansado, ele não está fadigado, ele não está desanimado. Ou você acha que tem um dia que o diabo pega e para e fala assim: ai, hoje estou tão desanimado, não vou incomodar ninguém. Ai, hoje meu dia está um tédio, não vou incomodar, não vou. Estava pensando em acabar com a família do fulano, mas esse negócio de acabar com a família, eu estou cansado, é uma eternidade já que eu estou aí, jogando todo mundo no fogo, colocando pai contra filho, filho contra pai, persuadindo as famílias a se acabar, né? Tirando os ensinos familiares, desestruturando a família. Eu vou começar na base, nas crianças, mas hoje não, hoje eu estou desanimado. Mas nós fizemos isso, irmãos.
nós muitas vezes estamos desanimados. Nós muitas vezes estamos enfraquecidos. E nós precisamos se levantar. Nós precisamos, eu costumo falar, nós como homens, agora eu falo com os homens aqui que nos vê, e os irmãos precisam botar nossas calças de novo. Se preciso for, usar 2 calças. Se alguém puxar uma, pegadinha, tô com outra por baixo, não vai tirar minha calça não. Eu fui chamado para ser homem, eu vou honrar as calças que eu visto. Eu vou honrar e vou fazer a vontade de Deus. Não estou falando, irmãos, de ser machão, né? Não, homem de Deus, honrar o que Deus chamou nós para fazer, ser guerreiro, levar na frente, ir na frente, ensinar nossos filhos. O que eles fazem então? Eles falam, volta aqui para mim para o versículo 17. Se o nosso Deus a quem nós servimos, irmãos, se nós no fim da nossa carreira, ainda que no leito de morte, ouvir essa frase do nosso filho, tudo que nós fizemos aqui nessa terra já valeu a pena. Se no final da nossa vida, no último suspiro, nós estivermos no nosso leito de morte, nosso filho chegar e falar assim, pai, se o nosso Deus que nós servir quiser livrar nós, vai ficar mais um pouco, senão tu vai com ele, amém? Já valeu a vida toda, meus irmãos. Já valeu o tempo que nós estivemos aqui. Já valeu tudo que você ensinou para o teu filho, que ele aprendeu a confiar num pai maior que nós. Versículo 18. Eles continuam respondendo, ou seja, se ele quiser nos livrar da fornalha ardente das tuas mãos, amém, rei. Agora versículo 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não interessa se tu pressionou, se tu fez cara feia, se tu quis tocar música de novo para nós dançar, nós não vamos dançar. Não interessa porque é moda. Não, essa música é da moda, mas eu não curto. Eu curto aquela que meu pai me ensinou. Não vou nessa não. Não, mas só uma dançadinha, não, obrigado. Vai para a fornalha, queimemos então. Mas será que tu tem um Deus que te livra? O Deus que nós servimos pode livrar. E se ele não livrar, vou para a glória. E se ele fizer, é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, meus irmãos. Então eles não se prostram, eles não se sentem pressionados, eles não dançam a música conforme a música toca. Eles dizem, não, nós não vamos servir. Nós servimos sim um Deus todo soberano, um Deus que pode fazer todas as coisas. Esse sim nós servimos, e nós não vamos se sentir pressionados. Nós não nos pressionamos, se sentimos pressionados por essa pressão a qual você tem feito a nós. Versículo 19, então agora diz que o rei dá uma resposta para eles. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornou o seu aspecto. Eu costumo dizer que ele virou Caim. Caiu o seu semblante, mudou o aspecto dele. Agora ele se transtornou, agora se encheu de ira, de raiva, rancor. Vocês têm um Deus mesmo, então agora vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Agora sim vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Ele se enfureceu, ele se encheu o seu coração de ira. E o versículo 20 diz que ordenou então os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, versículo 21, foram atados com seus mantos, túnicas, chapéus, roupas, e lançados na fornalha sobre maneira acesa. 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram. De ver que o fogo era forte. Não era um fogo que dava para falar assim, não, é porque eles saíram pelo canto da fornalha ali, estava mais fresquinho. Foram para aquele cantinho, foram por lá, desviaram da chama, deu um pá no fogo, sai! E passaram e nem se queimaram. Não, os caras que lançaram eles na fornalha morreram na porta. Então você vê a extremidade e o fogo que ardia naquele momento, o calor que era aquele momento, o fogo que era verdadeiro, que queimavam. Então a palavra diz no versículo 22 que eles caíram agora dentro do fogo, atados
Eles caíram atados com suas vestes, atados, enrolados em cordas. Versículo 24, irmãos. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lancemos nós 3 homens atados dentro do fogo? Atados dentro do fogo, amarrados. Respondeu então: é verdade, ó rei. 25, tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos. Eles não estavam atados? Agora estão soltos? Que andavam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto era semelhante ao do filho dos deuses. Não foram 3? Agora eu vejo 4. E eles estão livres, estão andando. Ou seja, irmãos, o fogo na palavra de Deus, ele serve tanto para juízo como para purificação. Aquele fogo que não é de juízo, que Nabucodonosor aqui tentou impor sobre eles um fogo de juízo. Disse: se vocês não se prostrar, fogo para vocês, vão queimar. Só que só Deus tem esse poder de lançar fogo de juízo. Homem nenhum tem esse poder. E o fogo qual o homem pensou que era de juízo serviu para quê? Para purificar. Porque a palavra diz que esses homens saíram de lá andando sem nem ter cheiro de fumaça neles. O cabelo não queimou e a corda derreteu. Porque o fogo que purifica, irmão, a nossa vida, ele traz libertação. O fogo de Deus, ele não nos queima, ele nos liberta. Ele tira as amarras. Alguns dizem que o que aconteceu ali foi uma cristofania, que Cristo mesmo que se manifestou naquele lugar, que foi Cristo mesmo que veio ali e teve com eles. Outros dizem que foi um anjo, a qual o Senhor enviou para livrar eles naquele momento. Agora eu creio numa coisa, irmãos: se foi o anjo ou se foi Jesus, eu creio que Jesus falou para nós que nós teremos aflições. Se nós passar pelo fogo, nós não vamos se queimar. Se nós passar pelas águas, elas não nos levarão, porque Ele está conosco todos os dias. Ele não nos livra da fornalha, mas Ele está conosco na fornalha. Ele anda conosco lá dentro e nos livra lá dentro do fogo. Porque Ele diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele está conosco o tempo todo, irmãos. Eu queria convidar os irmãos a colocar de pé, senão eu vou longe aqui. Glória a Deus. Para nós finalizar, irmãos, esses jovens foram levados para o cativeiro, foram ensinados, pressionados a negar o seu Deus, a negar o Pai a qual os pais tinham ensinado a eles. Eles tentaram mudar até mesmo a sua identidade, tentaram mudar o nome desses jovens, tentaram mudar agora tudo o que eles sabiam, tudo o que eles tinham aprendido sobre Deus, sobre um Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o que Nabucodonosor não sabia, e se ele parasse um pouco e analisasse o nome de cada um desses rapazes, ele já saberia que aquilo ali ia dar problema para ele. Ele saberia que aqueles rapazes ali não iam se prostrar perante os deuses que ele colocou, que aqueles rapazes não iriam se prostrar perante aquilo que ele impôs. Sabe por quê? Olha só, irmãos, para nós guardar nessa noite o que significava o nome de cada um deles. O primeiro, Ananias. Deus foi grandioso comigo. O significado do nome dele. Nome, hein? O pai sabia que esse filho ia precisar de um Deus grandioso um dia na vida dele. O segundo, Misael, que diz: quem é como o nosso Deus? O nome dele significa. O terceiro, Azarias. Deus é quem me ajuda. Esses 3 jovens sabiam de onde eles tinham vindo. Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam que eles tinham um Pai todo soberano, um Pai todo poderoso. E a fidelidade deles gerou fidelidade, porque o versículo 30 diz que o rei agora diz assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. A fidelidade deles trouxe fidelidade. Precisamos ser fiel com Deus e ensinar nossos filhos a ser fiel com Deus, que dentro dessa fidelidade vai gerar fidelidade. Amém? Glória a Deus. Eu tive que pular uma parte, irmãos, mas Deus sabe todas as coisas, senão eu vou longe. Essa palavra é abençoada demais. Vamos orar. Convidar o irmão André, os meninos que estavam no louvor também.
Dá uma pausa para mim aí no fundo. Glória a Deus. Nós estamos fazendo louvor, depois nós vamos estar consagrando elementos da ceia. E eu queria que vocês louvassem conosco esse louvor aqui. E que eu imagino que, se naquela época tivesse um louvor para ser louvado, se naquela época, naquele momento fosse esse louvor, eu acredito que seria esse louvor que eles estariam louvando lá. Naquele momento em que eles foram empurrados para aquela fornalha. Naquele momento que eles foram enrolados nas cordas e colocados para dentro daquela fornalha. Eu creio que eles estavam entoando algum louvor lá. E se fosse entoado, seria esse louvor que os meninos vão louvar essa noite aqui. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão glória a Deus. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos, Deus, nessa noite, Senhor Deus. Cremos assim, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus que onde chega, Deus, não há nada que fique parado, Deus, na tua frente. Tu é o Deus que está conosco na fornalha, aquele que não nos livra dela, não nos livra da provação, mas está conosco dentro da provação, aquele que passa conosco, aquele que anda por meio da fornalha e sai do outro lado. Nós cremos assim nessa noite, Deus, e que o Senhor venha, Senhor, capacitar cada um dos pais, Senhor Deus, a qual o Senhor instituiu sobre cada família. Que o Senhor venha, Senhor Deus, levantar eles como sacerdotes, como homens de Deus, Pai, a qual venha o Senhor apregoar a Tua palavra, ensinar os filhos o caminho que deve andar. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço nessa noite, Pai, nos capacita a ser um Pai, Senhor Deus, um Pai segundo a Tua vontade. Pai, nos capacita, Senhor, a ensinar nossos filhos que eles têm um Pai que é todo soberano, que é todo poderoso, que tudo pode, que está acima, Senhor, de todas as coisas, que o Senhor é um Pai poderoso, que eles possam entender assim, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada irmão que nos vê através da transmissão, eu oro por cada irmão aqui da igreja, Deus. Pai, que o Senhor venha capacitar-nos, Senhor Deus, como sacerdotes em nossas casas. Que o Senhor venha nos encorajar, Pai. Que o Senhor venha dar força para nós, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, revivar, Senhor Deus, a cada homem, Senhor, dentro de suas casas, ser sacerdotes, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a honrar sua família, Deus. Pai, eu oro, Deus, e assim te agradeço, Deus. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Você que nos vê através da transmissão, compartilhe essa live para que alguém seja edificado também por essa palavra. Venha nos fazer uma visita, venha cultuar a Deus conosco, venha aqui
se capacitar para uma grande obra, se capacitar até mesmo para ensinar os seus filhos o caminho que devem andar, para que no dia que você estiver no leito de morte, você não ouça seu filho falar algo que te entristeça no último momento, que te entristeça no último momento, no último suspiro da tua vida, para que você possa se alegrar e dizer que o teu filho chegue para ti e diga: nós sabemos o Deus a qual nós servimos, meu Pai, e nós vamos felizes para nossas casas, sabendo que Tu está na mão do Deus que é nosso Pai, e é um Pai maior do que eu. Amém? Glória a Deus.